Fala pessoal, Daniel Imamura para mais um podcast e hoje nós vamos falar sobre vendas e marketing. A gente vai falar sobre processo comercial, como que você pode fazer a sua empresa ou a empresa dos seus clientes venderem muito mais através de uma rotina que realmente gera resultados. Mas antes de eu revelar quem que é o meu convidado, eu vou falar rapidinho para vocês sobre o Agency Club. O Agency Club é um clube onde as melhores agências se reúnem para falar sobre as boas práticas do mercado e como que você pode fazer a sua agência vender muito mais de um jeito estruturado e que você não vai ficar ali apagando incêndio todos os dias. As melhores agências estão ali para compartilhar seus processos e falar do que realmente está funcionando agora no campo de batalha. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais desse clube, tem um link aqui na descrição do vídeo. Também tem um QR Code que está aparecendo aqui na tela para você acessar a página, conhecer mais desse clube e poder entrar também, porque lá você vai evoluir bastante. E vamos lá aqui para a apresentação do meu convidado de hoje. Ele é fundador e CEO da FK Trading. Ele é especialista em vendas com mais de 18 anos de experiência, ajudando empresas a estruturarem seu processo comercial com foco em resultados. E eu estou aqui com ele, Felipe Silva. Fala, Felipe. Boa tarde, Daniel. Tudo bem? É um prazer, uma honra estar aqui. Show! Vamos falar um pouquinho de vendas? Bora vender, né? Então eu já vou começar com uma pergunta. Como que a gente faz uma empresa vender mais? Perfeito. Daniel, a gente entende, né? Eu conheço empresas de diversos segmentos, né? Que elas possuem até anos de história, tem a sua história, tem a sua jornada, tem um processo comercial basicamente definido, tem até um Excel que a gente chama, né? Ainda controla no papel de pão as suas vendas, né? Mas existe ali um processo para empresas de 30, 40, 50 anos. Mas como que se escala essas vendas, né? É justamente entendendo que o processo em si, ele é melhor do que o resultado. O resultado é uma consequência de um processo bem construído. E nós enfrentamos, né? Vemos cases de empresas que não têm esse processo bem estruturado, não tem um playbook, o processo de vendas em si não é replicável. E então, se esse processo não é replicável, não existe uma cultura. Muitas vezes está na mão de um dono, de um gestor, do próprio CEO, e não consegue replicar para novas pessoas. Essa pessoa não consegue sair efetivamente, entre aspas, da operação. A ideia não é essa, mas ele ser um gestor dessa operação, o gestor da venda. Ele não consegue replicar para um closer, para um SDR. Enfim, é a forma que a gente encontra da empresa crescer e escalar as suas vendas. Isso aí que você falou até acho que um sintoma que eu já peguei aí é aquilo, às vezes tem um vendedor que desponta e o outro não consegue performar nem perto do que o primeiro colocado ali dos vendedores. É falta de processo. Falta de processo. Porque aí o que é bom precisa estar escrito. Né, um pitch bem feito. É óbvio que nenhuma venda ela acontece de uma forma robótica. Né? Nós temos uma estrutura de SDRs, por exemplo. Hoje na nossa estrutura nós temos 7 SDRs, né? E nenhum deles faz um processo robótico, copia e cola uma mensagem. Mas aquele pitch serve de uma base para a pessoa saber como argumentar uma possível objeção, como receber esse cliente. E nós vemos, né, que muitas empresas pecam nesse sentido. Então, o bom vendedor ele precisa replicar esse processo para continuar, né, tendo sucesso aí nas vendas. Uhum. E quando você, a FK Trading, chega num cliente que está nesse cenário aí, meio bagunçado, é aquilo, vende, mas não tem muito processo, muito método. Processo tem, mas não está estruturado. Qual que é o primeiro passo ali, a primeira coisa que vocês fazem para começar a organizar a casa? Perfeito, Daniel. Antes, a gente dá um passo antes, né? Até na reunião de negociação nossa de comercial, eu entendo primeiro qual que é o cenário da empresa, onde que ele está, qual que é o ponto A e qual que é o ponto B dele, né? Entender qual que é a estrutura que ele tem atualmente. Então nós vemos, eu tenho um closer, já tenho um vendedor, já tenho vendedores externos ou já tenho um SDR e quero ampliar ou replicar ou ter uma estrutura a mais. Então esse primeiro passo o cliente já vem com um briefing bem desenhado, uma forma de trabalho, né? Então o primeiro passo é coletar persona, objeções, tudo que aquela empresa rodou até aquele momento, porque é ouro, né? Afinal, como eu disse, eu tenho empresas com 60 anos de história. Já existe uma persona bem definida. Esse é o primeiro passo antes de tudo. Se a empresa não tem uma persona, um ICP bem definido, faça isso primeiro. Então, antes de qualquer coisa, nós auxiliamos nisso também, a desenhar esse ICP, tá? Depois que veio o ICP, desenha o playbook, que é o processo.
o que a empresa vende, como que ela vende, os produtos dela, os passos de vendas, o funil de vendas, que se esquece, né? Como começa esse processo? Qual que é o canal de aquisição? Usa-se o marketing, usa o SEO, usa o orgânico, né? Qual o canal que se usa para adquirir esses leads? E seguir um passo a passo de vendas, né? Depois de um playbook bem desenhado, partimos para a parte técnica, sistêmica. Se a empresa tem um CRM, nós estruturamos, fazendo toda a parte de otimizações, automações. E se a empresa não tem, a gente implementa esse processo do zero aí para ter um processo replicável. E aí é só colher os resultados no dia a dia. Legal. E, por exemplo, para passar por todo... que esse parece um processo longo. Parece. Quanto tempo que leva para organizar tudo isso que você falou? Inicialmente, normalmente em 30 dias. Nosso processo hoje basicamente é de dedicação de um SDR. Dentro dos nossos produtos, a gente entrega um SDR. Então, o processo inicial, um setup de 30 dias para fazer o playbook, colocar o sistema, fazer as automações, parametrizações, contratar o SDR. Até 30 dias, esse processo já começar a rodar e a gente começar a fazer os primeiros testes ali. Até que é rápido. 30 dias é um setup bem rápido. Mas vamos traduzir algumas coisas aí que você falou, que talvez eu peguei tudo, porque eu sou da área comercial também da nossa agência, mas talvez a galera de casa não pegou algumas siglas aí. Por exemplo, o que é o ICP? O ICP é o seu perfil de cliente ideal. E como é que faz para definir isso aí, caso a empresa ainda não tenha? Perfeito. Primeiro passo é a pessoa entender qual que é o seu melhor cliente e desenhar esse seu melhor cliente. É uma empresa do ramo automobilístico, o faturamento médio dela é de 500 mil mês, né? Falando, por exemplo, o dono ele tem 38 anos, vamos supor, e desenhar realmente para quem que você está vendendo, colocar isso tudo na planilha, né? E com base nisso você já tem isso desenhado. E replicar isso, eu quero atingir empresas do ramo alimentício que faturam mais de 100 mil reais por mês, um exemplo, que são de Goiânia, Goiás. As pessoas confundem a persona com ICP. O ICP é a empresa, é o CNPJ que você quer alcançar. E depois você vai ter a persona. Que é o tomador de decisão. Perfeito, nós sempre falamos que pessoas vendem para pessoas. Então, quem que eu quero alcançar? É o Daniel Imamura, que tem X anos de idade, etc. Então, ele é dono dessa empresa. Então, existem momentos diferentes. Então, eu tenho que identificar o ICP, a empresa, para saber, essa empresa ela tem capacidade financeira para me pagar, eu sei que eu vou gerar resultado para ela, piriri pororó. Então, essa é a parte 1. O segundo é quem que eu vou ter que convencer lá dentro para me contratar, que pode ser o dono, mas às vezes pode ser um diretor comercial, pode ser a área de compras, a gente vai entendendo isso aí, porque às vezes pode até ter mais de um tomador de decisão. E aí, mapeado isso, teve uma outra sigla que você trouxe aí, que é o tal do SDR. O que é o SDR? É o pré-vendedor, é o famoso pré-vendedor. No mercado até é uma profissão até relativa nova com o nome de SDR, né? É o pré-vendas que a gente chama, a pessoa que qualifica esse lead, né? Nós temos ele em 2 perfis. O perfil daquele lead que vem pelo canal de aquisição, pelo inbound, pelo tráfego pago, pelo canal orgânico, SEO. Exatamente, ele chega e esse SDR qualifica. Antes de enviar uma proposta, enviar para um vendedor, etc. Né? E também tem o SDR perfil outbound, que ele normalmente tem outros nomes, né? Que é o BDR ou o LDR, que são pessoas que qualificam aquelas listas. Então você vai fazer uma prospecção fria. Então você precisa validar primeiro aquela informação antes de passar para uma qualificação, que aí o SDR segue esse processo de qualificação também. Legal, então aqui a gente já tem a empresa, as pessoas que a gente tem que convencer, já tem uma equipe que está de alguma forma validando essa lista, e aí, uma vez que foi validado, realmente essa pessoa aqui, o Daniel dessa empresa, ele tá apto para a gente conversar e iniciar um processo de vendas com ele. É aí que passa para o closer, para o vendedor. Exatamente. E esse processo, muitas vezes, para as empresas, é obscuro. Também as empresas não sabem como seguir esse processo. Eu já tive essa dor. Normalmente, o nosso perfil de cliente dentro da nossa empresa é esse perfil que não tem esse pré-vendedor. Então, cai tudo para o vendedor da empresa. E aí, um volume grande, por exemplo, a empresa recebe lá 50 leads por dia. E o vendedor não consegue dar aquela devida atenção, porque nem é o papel dele. Ele precisa, trazendo para o futebol, chutar a bola para o gol.
Então, vem um passo antes, qualificar então desses 50, 100 por dia, chega a 8. Então, ele consegue ter uma forma mais qualificada de efetivamente mostrar a solução dele, desenhar uma proposta qualificada e vender, efetivamente, né? E o próprio closer, em alguns casos, não sabe o passo a passo. Então, ele faz o primeiro contato, o cliente falou, ok. Aí são técnicas de vendas, né? Aquele famoso silêncio de 5 segundos, fez a proposta, fez o valor. E aí, faz sentido ou não faz? Tem que jogar o cliente para uma próxima etapa. E normalmente esse vendedor não tem esse processo. E também nós colocamos isso dentro de um playbook e entregamos isso para o cliente, né? De forma que nós treinamos também a equipe comercial dele, para ele performar melhor também. E se for um bom vendedor, replicar também o processo. Legal. Então, nesse processo que a gente está seguindo, a gente já está aí, então vamos repassar com a empresa, o tomador de decisão, validamos se está qualificado ou não para a solução que a gente deseja vender para ele, isso através do SDR ou do BDR, enfim, depende do perfil da empresa. Passamos para o closer, já validamos aqui durante todo esse tempo o processo, qual que é o processo, porque algum processo existe, mas talvez não esteja no melhor formato, e com base nos problemas que vocês vão identificando, vem treinamento para entrar dentro de um padrão, de uma metodologia, enfim, como que vocês chamam essa parte? Exatamente, um padrão, que é uma cultura comercial, né? Então não se tem essa cultura de chamar um cliente, fez uma proposta e não chamar ele depois de 2 dias e fazer um follow-up. Tem segmentos que no dia seguinte você tem que estar fazendo follow-up. E seguir assim um fluxo de cadência, que é o que a gente chama, né? De 7 dias e chamar aquele cliente. Poxa, nos 7 dias ele não respondeu? Tudo bem, dá um espaço, depois chama de 14, é o que a gente chama de ter um processo de fluxo de cadência. Então, efetivamente implementar essa cultura comercial, né? Para trazer essa venda. E aí ter gatilhos de vendas, né? Uma promoção, uma forma de uma entrega de um serviço adicional para que ele possa fechar naquele momento. Às vezes tem um cliente que está com uma decisão de comprar só em agosto, mas você tem uma forma de trazer ele para dentro de julho, né? Então, são formas de conduzir e tem que estar escrito, né? Sim. E até uma forma de dar mais poderes para o closer, né? Porque se ele já sabe qual que é a margem, qual que é o bônus, o benefício extra que ele pode dar nas negociações como um todo, ele guarda aquilo para o momento apropriado, para também não ficar distribuindo bônus para todo mundo ali, mas ele pega, ele segura e no momento apropriado ele usa aquilo como um gatilho para antecipar uma venda, ter o sim ali na hora e fechar o contrato, né? Exatamente. Aí vem muito da cultura do vendedor, né? A gente fala que o vendedor tem que ter o feeling na hora da negociação. Se um gatilho de um bônus na hora da negociação é para fechar negócio na hora, tem que usar. Mas aí aí vem o passo antes, né? Antes do vendedor fazer essa venda, isso independente se é produto ou se é serviço. Ele precisa entender a dor desse cliente. Isso que o SDR faz, ele entende, passa a bola mais redonda possível para o vendedor. Mas ele precisa estudar de forma que falar que solução que esse cliente vai efetivamente comprar. E entender se ele está no momento de compra ou não. E o SDR também faz esse papel. Né, entender, a gente usa algumas técnicas, uma delas é o bunch, né, que é o momento da autoridade, se ele tem budget, se ele está no tempo. Então, normalmente o SDR faz esse filtro se ele passa para o vendedor ou não. Se não passa para o vendedor, ele entra num fluxo de nutrição, aí é onde entra o inbound marketing, né, de nutrição, etc. Né? Mas o grande ponto, que é o que a gente está tratando, é da venda para frente. Né? Sim, e essa técnica do bunch é muito boa, porque você já vai validar se o cliente tem um orçamento, porque a pior coisa é você passar por todo o processo comercial e chegar lá na hora do sim, então, mas é que eu não tenho esse orçamento disponível para contratar vocês. Ou seja, gastou o tempo do SDR, do closer, de todo mundo, e chegou lá no final não tinha o orçamento. Ou, né, de repente, eu tô falando com, sei lá, o estagiário e não com o tomador de decisão. Aí chegar lá na frente, descobrir que vai ter que repetir tudo de novo, só que com outra pessoa que aí sim é o real tomador de decisão. Aí do bunch tem a gente falou da autoridade, da necessidade, né? Se o que o cliente precisa, a gente tem para oferecer, né? Porque às vezes a gente não tem a solução e tudo bem. A gente não precisa forçar nenhuma venda, a gente tem que vender aquilo que ele precisa, e o time, né? Qual que é o time do fechamento, né? A necessidade dele, se é uma venda com urgência, se ele realmente está previsto para o segundo semestre, para o final do segundo semestre, e é tudo entender. E até no tempo, né, você consegue antecipar com gatilhos.
Porque eu já tive negociações e até negociações dos meus clientes, o qual ele fala, não é minha necessidade para agora, mas ele tem que entender que existe um processo. Então, por exemplo, da nossa empresa de implementação de setup. Não, eu vou iniciar só em agosto, mas você tem certeza? Porque eu tenho 30 dias para iniciar o teu processo, para começar a validar esse processo que eu estou implementando. Então, se eu implementar só em agosto, você vai começar a colher um resultado em setembro. Olha o tempo que você perdeu. Então, é essa consciência que a gente precisa trazer tanto para o cliente do nosso cliente e para o nosso cliente direto também. Antecipar a tomada de decisão, porque tem um processo que precisa ser feito ali, nesse caso aí o setup. Pô, bacana. Então a gente já pegou e já deu uma boa passada aí nos principais processos. Aí quando a gente tá, né, no caso vocês estão montando ali um playbook, né, que aí para quem não pegou ainda, o playbook é o manual. Você vai ter ali todos os passo a passos do que precisa ser feito. Aí, por exemplo, de onde que vocês coletam, por exemplo, as principais dores, reclamações do cliente para poder virar um gatilho no comercial? De onde que vem esse dado? Primeiro vem da reunião de briefing. A gente reúne toda a informação da empresa. Dentro dessa reunião de briefing, a gente entende o processo da empresa atual. Então, quem que é o cliente dele atual? Quem que é o SCP? Né? Quais nãos que ele recebe, que são as objeções, né? E com base nisso a gente estuda versus o mercado, entendendo, óbvio, né? Com o estudo da inteligência artificial que nos ajuda bastante nesse processo de pesquisa de mercado, e a gente une essas informações para ser o mais assertivo possível, né? De forma que seja mais inteligente essa tomada de decisão no dia a dia. É aquele mapear todo não tem que ter uma resposta. Tem uma resposta. Toda objeção tem uma resposta. Isso é um fato. E aí também tá tudo dentro do playbook. Tudo dentro do playbook. Legal. Que é aquilo, né, galera? Se você tem isso aí bem mapeado, até a curva de aprendizado de um novo vendedor, ela acelera, né? Acelera. E a gente mata, Daniel, a briga eterna de marketing e vendas. Né? Porque marketing sempre fala, eu entrego lead. E vendas falam, eu não vendo. Mas marketing não entende ou em alguns momentos não quer entender o processo de vendas. E vendas não entende o processo de marketing. O que eu quero dizer com isso? Justamente a campanha que o marketing está girando, rodando, está dentro do ICP esperado? Ou a técnica de vendas que está sendo usada para aquele lead efetivamente, porque eu estou rodando uma comunicação para o público final. A minha forma de qualificação tem que estar de acordo com o lead que está caindo. Em qual temperatura que esse lead está caindo? É topo, meio, fundo de funil? Qual fase do funil que ele está? E também tem o funil dentro do comercial. Tem o topo, meio e fundo do funil dentro do comercial também, né? Que é a etapa de contato, tem a etapa de qualificação, negociação até a etapa de fechamento. Então essas etapas precisam estar bem alinhadas. Por isso que dentro da cultura a gente traz uma comunicação muito forte entre vendas e marketing. Nós entregamos dentro da nossa empresa, da nossa agência também a solução de marketing como um canal de aquisição para o comercial. E essa comunicação ela é feita diariamente. E quando nós temos cliente com uma agência externa, a gente traz essa agência como parceiro estratégico, afinal somos um ecossistema. Então esse ecossistema precisa fazer o cliente final funcionar, precisa vender. Então essa comunicação, essa cultura precisa estar bem alinhada. Legal. E tudo isso, né? Você falou que vai trazer o comercial junto com o marketing, não sei o quê. São as rotinas. Que tipo de rotinas, além, óbvio, do SDR, passar por closer, etc. Quais são as rotinas que acontecem, por exemplo, toda semana, todo mês, para manter essa galera se comunicando e o processo fluindo adequadamente? Perfeito. Em algumas funções até de tecnologia, né, a gente consegue unir o CRM e fazer um BI, né, onde a gente consiga com dados, né, nosso amigo Valber vai gostar desse conteúdo, trazer informações para tomada de decisão. Então eu tenho informações de marketing e tenho informações de vendas, leads e qualificações, de forma que essa tomada de decisão seja rápida. Mas sim, rotinas, reunião semanal, pelo menos para avaliar resultados. Se a gente começa a olhar resultados de vendas e marketing de forma quinzenal, o tempo já é perdido. Que até essa roda começar a tracionar de novo, demora. Então, semanalmente, a gente vê o que a gente acertou, o que a gente errou e segue uma estratégia para a próxima semana. Óbvio, né? Seguindo uma estratégia mãe. Mas os ajustes no dia a dia, ele precisa ser bem consolidado. Então, semanalmente, e óbvio, as trocas diariamente no WhatsApp, mas existe também a reunião mensal, né? É importante para alinhamento de resultados e estratégia do próximo mês. E assim, né? Trimestral, enfim, semestral, são rotinas importantes.
Bacana. E questão de metas. Tem várias metodologias para definir metas comerciais, metas de... Até dentro do próprio funil tem as metas de cada um. Tantos leads validados, tantas ligações, etc. Como que hoje vocês trabalham essa questão de criar as metas quando vocês entram dentro de uma empresa? Porque muitas das vezes é aquilo, vamos vender o que dá e é isso aí, não tem meta. É vender o que cair na frente, a gente tenta vender. Mas e quando precisa ter uma meta, chegar num determinado resultado, um incremento mensal, como que vocês calculam isso? Legal, é uma pergunta bem importante, né? Temos cases que empresas querem sair, às vezes eu faturo 100 mil reais por mês e eu quero atingir 500 mil. Cara, você sair dependendo do segmento de 100 para 500 mil, eu gostaria de entender também essa mágica, né? Em 3 meses, e já recebemos isso. O problema é o tempo, É o tempo, exatamente. Então ela precisa ser smart. Que é o que a gente fala, é uma das técnicas, né? Se ela é atingível, se ela é específica, se ela é mensurável. Então precisa ter é uma técnica e a outra é de OKRs, né? Se eu tenho um objetivo mãe e eu tenho vários objetivos pequenos para chegar no objetivo mãe. Então se realmente eu quero sair de 100 para 500, é possível? Pode ser que sim. Eu tenho que investir X mil reais em tráfego pago, aí eu começo a entender por segmento, isso nós estudamos o mercado para entender qual que é a taxa de conversão média daquele mercado. Então, se desde impressões até lead qualificado, que aí vem o trabalho do comercial, de qualificar esse lead até oportunidade de venda. Então é bem importante entender isso. Se é no outbound, quantas ligações eu preciso fazer para ter leads qualificados. E aí o processo é o mesmo, né? Ele é muito parecido, só que em canais diferentes. O meu estou usando efetivamente um recurso humano, que está fazendo muitas ligações com uma base de clientes, de prospects, né? De possíveis clientes. E o tráfego pago que eu estou alcançando milhões de pessoas através de impressões ali. Então os funis são bem parecidos. Então nós usamos a metodologia olhando basicamente o mercado e a taxa de conversão para chegar na meta final do cliente. Legal. E até um ponto que você trouxe aí que um cenário, vou trazer um cenário aqui meio cabeludo para você. Às vezes, a taxa de conversão até que tá boa, só que a gente não tá batendo meta. O que às vezes isso pode ser o problema real? Perfeito. Tem alguns pontos. Em qual momento a taxa de conversão não está batendo? Isso que é o mais importante. Então, eu tenho a fase do funil, desde do topo até o final. Então, se eu tenho um problema no topo e o meu final, a minha qualificação e a minha venda está acontecendo, está dentro do esperado do mercado, e o meu topo não está avançando, exatamente. Então, eu tenho que ter estratégias para alimentar esse topo de funil. E aí vem estratégias de marketing, né? O próprio inbound, o tráfego pago, o SEO, são estratégias importantes para alimentar esse funil. Alimentei esse funil? Ok, eu resolvo esse problema. Mas esse é o grande ponto. Estou com todos os meus KPIs batendo. Por que eu não bato meta? Aí pode ser posicionamento e precificação. E aí eu posso estar vendendo o meu produto muito barato, e aí eu não atinjo minhas metas financeiras, e aí eu não consigo ter os meus OKRs, não consigo ter os OKRs financeiros em dia. Então esse é um ponto, posicionamento da empresa e precificação. Aí a gente precisa entrar numa questão um pouco mais empresarial do negócio para entender, né? É que às vezes são ajustes finos, né? Porque pode ser que tá vendendo, mas tá vendendo num ticket abaixo do que era o necessário. E às vezes você poderia vender mais itens, se for um produto, né? Mais itens, ou às vezes vender um mix de produto ou serviços maior para aumentar o ticket. E só esse ajuste já ser o resultado final maior, né? Aquele negócio, né? Batata grande por mais R$1. Exato. Às vezes isso aí é o que vai fazer, por exemplo, uma taxa de conversão que já tá boa, atingir o resultado de receita, né? E também, né, até desse ponto que você falou, às vezes tá tudo bonitinho, só que a quantidade de leads chegando não tá suficiente, né? Exatamente. E aí é entender o quanto mais eu preciso investir. O nosso mercado ele mudou muito, né? Uma coisa era investir em tráfego pago antes da pandemia, dentro da pandemia e agora. Né? Alguns anos passados da pandemia, os custos aumentaram, o dólar aumentou, tudo mudou, né? Então, precisa-se diversificar os canais. Então, se a minha empresa era 100% dependente do tráfego pago, eu tenho que ir para outro canal. Eu tenho que fazer um bom SEO para o meu site e entregar de forma orgânica para que o meu tráfego pago seja mais barato. Olha a importância disso. Então, se eu já tenho esses dois canais, eu tenho que
para ambiência, eu tenho que ir para feiras, eu tenho que ir para eventos, eu tenho para o Mastermind, que é o caso do Angels Club, que nós falamos no início, tem a Brain, que é a mentoria do João Brugnoli. Então, são ambientes que proporcionam o conhecimento, sim, óbvio, de quem está participando, mas são também a ampliação dos seus negócios, formas de canais de aquisição de clientes também. Sim, que é aquilo, né? Às vezes você não está conseguindo através só do marketing, tem indicação que pode ir através desses ambientes, tem vários canais, né, que a gente tem que trabalhar. Hoje, numa média, assim, quantos canais ou quais são os canais que a maioria das empresas deveriam estar trabalhando hoje para aquisição de oportunidades? Perfeito. Eu acredito muito no digital, né? O primeiro, é um dos canais que a empresa não pode deixar de estar, tanto no pago como no orgânico, né? SEO, Google, redes sociais, Instagram. Dependendo do segmento, óbvio que o Instagram deve não funcionar, mas para outras redes, né? O LinkedIn, o orgânico, que pode funcionar mais, é entender qual que é o canal que funciona melhor para o nicho, para o segmento dessa empresa, né? Mastermind, o ambiente, que é o que a gente estava falando agora há pouco, são canais importantes. É importante estar num ambiente que te proporcione esse crescimento. Conhecer outras empresas, conhecer outras pessoas. Isso precisa acontecer. Realmente o ambiente ele muda tudo. Ele muda a mente da pessoa e o faturamento da empresa. É o ROI. Ele costuma dar ROI. Então esses canais são os principais. E por isso que nós nos posicionamos hoje como uma empresa de vendas e marketing. Normalmente o cliente ele chega até nós com essa dor de vendas. E a minha obrigação é entregar o SDR, fazer performar o canal digital, performar bem. Mas eu costumo, como um bom consultor, e falar, cliente, você precisa ir para uma feira. Você precisa ir para o evento, você precisa ir para uma palestra. Você tem que estar num grupo de mastermind. Então, no MLS, no caso, precisa estar em algum clube dentro desse ambiente para você ter um canal de aquisição maior também. Que, né, você foca no resultado, independente do que ele precise de remédio ali, seja ir para o digital, para a feira, para o mastermind, você vai recomendar aquilo que ele precisa. Perfeito. E um ponto que a gente até citou bem rapidinho aqui, mas a gente não aprofundou muito, eu acho que é super importante da gente aprofundar, questão de ferramenta. A gente brincou aqui até antes nos bastidores, tem gente que usa só o Excel como sendo o seu CRM. E olha lá, Daniel. E olha lá, se é que tem alguma anotação, que às vezes só vende, passa por financeiro e nunca mais se fala nisso. Como que a gente tem hoje, como que a gente está de ferramentas hoje no mercado, quais ferramentas, até um passo antes. Por que ter um CRM e o que é esse CRM que a gente está falando tanto? Perfeito. O CRM ele serve justamente para controlar o relacionamento com esses clientes. Né? Então, a ferramenta que vai ser implementada depende muito, para ver a importância. Qual o processo que nós vamos seguir? Então, se é um processo muito com alto fluxo de WhatsApp, a gente usa algumas ferramentas do mercado. Né? Se é um fluxo que não é tão alto em WhatsApp, é mais uma visita externa, é um fluxo menor em WhatsApp no geral, mas é mais visita, feira, realmente é uma aquisição para o Mastermind, enfim, usar um CRM que não seja propício para um alto fluxo de WhatsApp. Então depende muito do processo comercial, do processo que funcione para o cliente. Né? Mas então, todo mundo tem que ter. Todo mundo tem que ter. É importante, é a principal chave de régua de relacionamento para o cliente. E aí tem outras chaves que ligam, né, para usar os canais de e-mail marketing, para até ter dados traqueados, para WhatsApp marketing. Todos os segmentos, tanto varejo, comércio, indústria, precisa ter CRM dentro da sua operação. Bacana. E vou trazer uma pergunta meio cabeluda para você agora. Quando que a venda termina? Ela termina quando o cliente indica o outro. Esse é o grande ponto. Grande frase do nosso mentor João Brugnoli, né? Olhe a sua lista de contatos e pega 10. O que você poderia vender mais para ele? Certeza que você vai conseguir fazer um upsell, um cross-sell. Para quem não entende cross-sell, uma venda de um produto a mais, um upsell, aumentar aquele plano para quem é, né, de serviço, receita recorrente. Esse é o grande ponto. E se esse cliente indica outro, CAC zero. Então, se você pagava 3 mil para adquirir um cliente, por exemplo, vai virar 1,5, daqui a pouco vai virar 0. E o LTV, para quem trabalha com receita recorrente, produto, mais ainda. Se eu indico uma xícara, né? E indico, nossa, essa xícara é bacana, outro vai comprar. E outro vai comprar. E assim é uma coisa que é infinita, né? Sim. E uma pergunta sobre a consultoria de vocês. Por exemplo, vocês também procuram trabalhar a questão do LTV? Sim.
Isso é o ponto crucial. É a experiência do cliente, né? Em alguns casos, dentro da nossa assessoria, nós indicamos até a implementação do Customer Success, né? De um CS, justamente para ter esse pós-venda. Temos alguns clientes do segmento de estética, beleza e também de saúde. E o que acontece é muitas vezes, vamos supor, a mulher fez lá um Botox, e ela fez o Botox e ok. E esse cliente foi largado, basicamente, né? Forma bem popular de dizer. Esqueceram dele. E o que custa fazer um contato de novo, que ela fez, ver se ela gostou, se o resultado foi interessante. E ela pode fazer outro serviço, daqui a pouco ela faz uma harmonização facial, que é mais caro, enfim. Então esse cliente, o índice de recompra, ele é mais importante. E o cliente mantido na base por mais tempo é lucro real. Sim, até falamos LTV, mas a gente não explicou o que é o LTV. De repente alguém está mostrando o que é o LTV. É o Lifetime Value. É o quanto quanto tempo esse cliente está pagando para você, né, ao mesmo tempo. Sim, ou seja, se você já vendeu uma vez, você pode vender 2, 3, 4, aí você aumenta o tempo de relacionamento desse cliente comprando de você e, consequentemente, o valor que ele deixou ali dentro da sua empresa. E aí vem a volta, que é quando termina a venda, quando ele indicou para outro. Aí o lifetime é maior ainda. Sim, e acho que é aquilo que você falou, é o canal mais barato, né? A pessoa já está feliz, é o melhor momento dela indicar ali, né? Já diria o Flávio Augusto, né? Pega 10 recomendações ali na hora que assinou o contrato, que você vai ter bastante lead para trabalhar. Exatamente. O grande segredo que a gente aprende, nós aprendemos na jornada, e nós até indicamos para o cliente. Quem é o cliente que compra de novo e quem indica? Tem muita gente que pensa que é o cliente que está satisfeito, que está, vamos supor, há 10 meses na sua base. Não é esse cliente. É o cliente que está há 2 semanas na sua base. Se você fez uma primeira impressão, uma primeira entrega muito fera, ou você é um produto que entregou um baita de um produto, é esse cliente que você tem que chamar e indicar ele na hora. Porque ele está no calor da emoção. Então ele vai indicar muito mais fácil do que aquele cliente que já usa o seu produto e ele já está acostumado com aquilo. Então, dificilmente ele vai indicar para outro, a não ser que seja uma entrega fenomenal. Mas, no geral, é o cliente novo na base que ele indica outro. Já tem que aproveitar esse momento. Então, galera, só essa dica aqui já valeu o like. Então, se você assistiu aqui, gostou dessa dica, já desce aqui, deixa o like. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreva, porque, toda semana conteúdos tipo esse aqui, de altíssima qualidade. Um outro ponto que a gente estava conversando antes aqui nos bastidores, a gente estava falando sobre cultura. Cultura comercial, cultura da empresa. Como que vocês fazem para que, de repente não, quando vocês chegam já existe uma cultura, só que às vezes essa cultura não é a ideal para bater as metas que a gente citou aqui. Como que faz para transformar a cultura comercial de uma empresa? Perfeito. É difícil, né? Eu falo que cultura ela não é uma coisa do PowerPoint, né? É uma coisa que se vive. Então, precisa ser insistente com constância. Precisa ser constante. Então, normalmente, eu vim de empresas, né? Participei de estruturas que a estrutura de vendas ficava até meia-noite, até a última nota fiscal ser emitida. Isso é uma cultura. Então, a pessoa precisa estar engajada em entregar até o último minuto. Por mais que a meta esteja batida, né? Então, sempre tem R$1 a mais que pode entrar para a empresa. Né? Você dono ou você vendedor que é vendedor da empresa que você trabalha, é diferente. O resultado é importante, vai trazer resultado para você, vai trazer resultado para sua empresa. Então, é constância. Sempre ter essa rotina de dailies, né, as rotinas do dia, o bom dia, a conversa no WhatsApp, perguntar das metas, são rotinas do dia a dia que levam uma cultura, a sempre ter um report, aquele cliente quente, tá legal, qual que é o status? Então, sempre ter uma conversa de equipe é bem importante, e isso vem muito da liderança, e aí vem da cultura da liderança, a liderança, isso vem de cima para baixo, então quem tem que estar dentro dessa cultura primeiro é o dono, o CEO, o principal líder daquela empresa, e isso vir como um guarda-chuva, né? Até um ponto, né, que tem culturas onde a competição é bem vista, e tem outras culturas que não é tão legal, né, o pessoal não gosta de ficar uma competição até mesmo nos vendedores. Você já viu coisas assim? Já vi. Que a competição é ruim. Pelo contrário, gente. Competição em vendas é excelente. Leva um a engajar o outro, desde que todo mundo todos estejam unidos no mesmo propósito. Porque senão realmente gera um burburinho e é ruim, né? Gera uma cultura pesada para aquela empresa. Mas tem que ser uma rotina leve. Para isso também é importante estar focado em profissionais que comprem a sua ideia.
E isso vem de passos antes, a gente fala, já falando um pouquinho de gestão empresarial. E aí vem desde a contratação. Qual que é a cultura de contratação? Então o vendedor ou qualquer pessoa da tua empresa precisa saber onde ela está pisando e qual que é a visão de negócio daquela empresa, qual que é a cultura daquela empresa. A pessoa já precisa estar alinhada àquela cultura. Ou se ela não tem, pelo menos uma missão, uma visão, valores, coisas básicas que a pessoa já sabe qual o território que ela está pisando. E se não faz parte do jogo, nem entra, porque vai ser ruim para a tua empresa. E vocês entram nessa parte da contratação, de repente fazer lá a descrição da vaga, entrar no processo de entrevista, dar palpite? Em alguns casos, sim. Nós, internamente, temos os nossos parceiros de recrutamento e seleção, inclusive até dica para empresários. Eu já errei, tá? Em tentar contratar por meios orgânicos, Instagram. Gente, não percam tempo. Tem um processo, um parceiro de RH estratégico é bem importante para trazer pessoas qualificadas para você, para dentro da tua empresa. E sim, aí se a empresa precisa que a gente participe das entrevistas, com perguntas, com os scripts, saber se aquela pessoa ela é boa ou não, isso é bem importante. Uma pergunta básica que a gente costuma trazer para os S10 e até para as próprias empresas, né? É a pergunta inicial. Me conta um pouquinho da sua rotina. Se a pessoa traz uma rotina organizada, normalmente ela vai entregar bem para sua empresa. Agora, se ela não sabe nem a rotina dela, como ela acorda, que hora que ela acorda, se ela treina, se ela não treina, meu amigo, tende a dar um problema muito grande para tua empresa. Sim. E ainda falando sobre essa questão da contratação, trazer o júnior e treinar ou trazer alguém já de mercado com muita bagagem? Depende de qual fase e qual fase está a sua empresa. Eu gosto basicamente dos dois modelos. Então é bom ter o sênior dentro de casa, que você traz uma flexibilidade, você traz um processo, uma forma de treinar mais rápida, tá? Mas todo o começo eu viria com júniors e treinaria. E depois aquilo vai se criando. E esses júniors vão se tornando sêniors. E aí depois você traz um sênior do mercado para poder movimentar aquele time. Porque aquele júnior que pensa que já é o sênior, às vezes não é tanto, ele precisa se movimentar. Então uma movimentação que a gente costuma fazer é aconselhar as empresas também. Legal. E não poderia deixar de falar num podcast de venda sobre comissão. Como que é o melhor formato de comissão? Se é que existe um melhor, não sei. Como que vocês trabalham essa questão do comissionamento? Não existe um melhor formato. Hoje a gente entende principalmente a margem do produto do cliente, para entender o que ele pode proporcionar de renda variável para o vendedor ou para o SDR. Né? Muitas empresas falam que o SDR não é um vendedor e não precisa de comissão. Gente, pelo contrário, precisa ter comissão. Ele faz parte da porta de entrada da venda. Então, existem alguns modelos de fixo por reunião qualificada, né? Existem modelos de remuneração de participação sobre a venda final. O closer recebe lá 70% e o SDR 30%. Então, são modelos que a gente alinha com cada empresa também, entendendo a margem de contribuição e os custos daquela empresa também. Legal. É que aquilo todo mundo brinca, né? Que o vendedor é movido a dinheiro. Então, o variável tem que ser uma parte importante. Que, inclusive, isso é um ponto polêmico também. Sim. Tem muitas pessoas que falam que o fixo do vendedor tem que ser o menor possível, só para trazer ele para dentro com uma comissão agressiva. Já tem outros que preferem fazer o oposto. Dar um fixo considerável e o variável ser menor. Onde que aplica cada cenário? Dependendo da maturidade do negócio e da empresa. Por exemplo, eu conheço muito o segmento da indústria farmacêutica. Né? A indústria farmacêutica costuma ter um fixo muito bom, né, de salário. Só que a premiação, o bônus é tão bom quanto. Tanto porque a indústria tem uma margem maior para trabalhar. Mas se você tem uma margem menor e você quer um profissional mais sênior, é importante investir num fixo maior, porque você vai engajar aquele profissional a realmente ir para a rua, vestir a camisa e dar metas ousadas também. Né? Então existem modelos de trabalhar. Se a sua empresa realmente não está no momento de trazer um profissional, o grande risco de se trabalhar só com variável e com o fixo baixo é você ter uma rotatividade grande de profissional. Que fatalmente ele vai ver uma oportunidade com um fixo maior e ele vai trocar em algum momento. Isso é um fato. É que tem que testar. Tem que testar. Mas, no geral, também não pode explorar, colocar o fixo lá no talo, lá. Às vezes, né? Já vi casos de
Não, é só variável. Só variável. Não tem nada de... É tipo um afiliado, né? Exatamente. Vira um afiliado da empresa, se vender ganha, se não vender... Quase sócio, né? Tem que tomar cuidado. Não ganha nada. Eu também... Pode ser que tenha algum modelo que funcione, tipo afiliados. Sim. Isso é um modelo, mas no geral tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque também a rotatividade pode impactar nas metas da empresa, né? Perfeito. Porque se a pessoa... Porque é a grande cultura. Porque o vendedor muitas vezes está focado só em venda e não está olhando para o todo da empresa. Eu já vi casos que o vendedor ele só é preocupado com a venda e não se preocupa com a operação. Então, se tem você de produto, ele está preocupado só vender em, vamos supor, 50 mil unidades. Será que a produção está preparada para atender 50 mil unidades? Então, ele não se preocupa, porque ele só está preocupado com variável. Mas se a pessoa ela é introduzida, né? Ela está dentro de uma cultura e ela recebe também um fixo, então eu vou vender com planejamento. Esse é o grande ponto. Então eu vou ajudar a minha empresa a rodar melhor, porque se ela rodar melhor eu vou conseguir vender mais. E é essa visão que precisa trazer para o vendedor. Bacana. E quando acontece do vendedor não tá batendo meta? E aí, o que a gente faz com esse cara? Troca logo de cara? Tem outro caminho? O que tem que fazer? Daniel, cultura empresarial, 3 T's. Para quem não conhece, treina, troca. Primeiro treina, entende qual que é o cenário, treina de novo. Se não performou, precisa trocar. Aí realmente não vale a pena manter isso eu digo para qualquer setor de uma empresa. Apliquem os 3 T's que vai dar muito sucesso. Boa, gostei. Vou aplicar essa aí. Gostei desse 3 T's aí. É bacana. E quais são os tipos de treinamento que são possíveis de dar para um vendedor para ele performar melhor? Perfeito. Primeiro, o produto, né? Muitas vezes tem vendedor que é muito bom e ele não entendeu o produto ainda. Ele tem um desafio com o mercado, porque vem um outro vendedor do concorrente, ele entende muito melhor daquele produto e sai na frente. Aí, fato, o vendedor vai perder. Então, primeiro, treinamento de produto. Depois vem técnica de venda, que aí a gente entra na maturidade do vendedor. Se ele é júnior, ele precisa de algumas técnicas de vendas. Entender rapport, que é a forma de se conectar com as pessoas, né? Entender esse fluxo comercial que está dentro do playbook, que é o que a gente procura replicar. Como que ele faz? Como que ele faz o primeiro atendimento? Como é que ele faz esse follow-up? Como é que ele faz esse acompanhamento? Qual que é a técnica de apresentar um preço no final e já tentar trazer uma venda dentro de uma reunião ou de uma call, enfim. E se ele é mais sênior, é entender qual que é o desafio dele. Às vezes ele já não está feliz com a cultura da empresa. Às vezes é um vendedor mais antigo, já está acomodado e aí está acomodado com aquele ganho mensal. Dificilmente ele vai performar. Então é melhor, gente, disponibilizar e ir para o mercado de trabalho. É o famoso gato gordo. É o gato gordo. Não quer mais caçar, só quer ficar ali quietinho na dele. Quietinho. E aí tem que entender, ele é um perfil bom para liderança, mas se ele está como um gato gordo, dificilmente ele vai ser um bom perfil para liderança, porque ele está acomodado. Legal. E um outro ponto. Como saber se o problema é o vendedor ou é a oferta? Boa pergunta. A oferta é entender o mercado. Primeiro, o que eu estou ofertando de diferente do mercado. Se isso faz sentido, um estudo de gestão, tá? Se é isso, reposiciona a sua empresa, aí vem a parte de marketing, rebranding, precificação, etc. E o mercado muda no geral, né, Daniel? O nosso mercado, por exemplo, de vendas e marketing, ele mudou muito de pandemia para cá. Então tem que se reinventar, tem que ter um ecossistema, tem que trazer novos produtos. Esse é um fato. Se isso está bem posicionado, aí realmente pode ser um problema dos 3 T's do vendedor. Realmente ele não está preparado para aquele momento que a empresa está. E aí é o favor que se faz, né? Vai ser bom para ele estar em outros desafios também. Maravilha. Um outro ponto polêmico. Só tô trazendo polêmica aqui. Vendas é isso aí. É bom. Preciso de um líder comercial, gerente de vendas, enfim. Quem vai ser eleito? O melhor vendedor? Nem sempre. É o melhor gestor de pessoas. Quem lidera melhor é que vai se dar bem. Às vezes o líder nem é o melhor vendedor. Mas ele precisa ser o melhor vendedor também. Por exemplo, o dono da empresa. O dono da empresa precisa ser o melhor vendedor da empresa. E às vezes ele tem um desafio com pessoas. E é o que você disse. Mas às vezes o melhor líder não é o melhor vendedor. Eu prefiro ir por perfil de liderança de pessoas. Quem conduz bem pessoas tende a ter uma equipe muito, muito, muito engajada. E o melhor caminho é sempre promover alguém de dentro para ser essa pessoa? Ou de repente trazer de fora? Depende do momento de maturidade da empresa. Eu passei particularmente dentro da nossa empresa.
né? Então nós estamos num momento de uma escala, nossos clientes estão cada vez maiores, mais exigentes, e eu precisei trazer uma pessoa de fora. Não foi o momento de promover alguém interno. Porque aí eu realmente ia ter o tempo de aprendizado, de ensinar, e eu como dono também já estou em outro momento que eu preciso, né, estar em um nível de relacionamento com os meus clientes também. Então a gente precisou trazer uma pessoa de fora do mercado. E é bom que dá esse sangue novo também, é bem importante. Com certeza. Às vezes é bom dar causar o caos, né? Causar o caos. É no caos que as coisas acontecem, né? Com certeza. O João fala muito disso, que às vezes está tudo muito calminho, muito mais do mesmo. Desconfia que tem algo errado. A calmaria nunca é bom, na minha visão. Calmaria, assim, óbvio que também não é para ser um inferno. Exatamente. Mas se tá tudo muito calminho, talvez seja um problema. E um ponto que você citou rapidamente aqui no nosso papo, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais nisso aí. Inteligência artificial e vendas. O que a gente tem hoje? Porque no marketing, a gente tem um monte de ferramenta que ajuda a automatizar, fazer cópia, fazer texto, fazer um disparo de e-mail, fazer um monte de coisa. Sim. Mas e focando especificamente para a área de vendas, o que a gente tem de inteligência artificial hoje? A IA, eu acredito que ela é um aliado, ele é um vendedor júnior. Tá? Na minha visão, ele não substitui ainda, não vai substituir jamais o ser humano na área de vendas, mas ele vai ajudar a escalar o processo de vendas. Então, tem ferramentas famosas aí, o ChatGPT e outras ferramentas do mercado, mas que já te ajudam numa tomada de decisão rápida. Então, por exemplo, até no processo de SDR, você consegue fazer uma pré-qualificação desse lead com a inteligência artificial muito mais rápida. Então, se você tem um SDR por exemplo, para um projeto, você pode escalar um SDR para 4, 5 projetos, porque eu tenho aquele SDR gerindo inteligências artificiais. De forma que quando o lead passou por toda aquela pré-qualificação, ele entra como uma qualificação melhor com o humano. Uhum. E aí ele passa a bola para o vendedor muito mais redonda. Então, precisa ser usada dentro da operação de vendas, com certeza, ajuda demais. Até para respostas rápidas, formalização, estou com e o mais importante de tudo isso, treina IA, né? Não pega aquela informação, copia e cola, não funciona. Se você treina a IA bem treinadinha, ganha tempo pra caramba. Sim, que às vezes é aquilo, né? Coloca um WhatsApp bot, ele coleta umas informações preliminares que às vezes já tem uma que é excludente e já nem passa para SDR nem para ninguém, mas aquilo se passou por esse primeiro filtro, aí entra o humano e continua o atendimento dali, que aí é a validação do SDR, aí segue o fluxo normal. Existem até 2 fatores, às vezes a empresa trabalha com produtos, linha de produto A e produto B. E tá tudo certo, às vezes a IA entendeu que ele é do produto A, já direciona para uma venda mais direta e a própria IA segue o processo de venda até o final. Uhum. E aí ele não passa pelo produto B, que aí precisa de uma venda mais consultiva. Isso é bem importante entender no processo também. Bacana. Outra coisa que me veio aqui na cabeça, né? A gente falou dessa parte aí da inteligência artificial, a gente fala, não gosto porque é meio frio e tal, mas a gente sabe que funciona. Isso aí é fato, não tem como negar. Principalmente se é um alto volume de pessoas chegando, tem que ter, até para não inflar a sua equipe de SDRs e assim por diante. Mas tem outra coisa que o pessoal também fala que é fria. Tem o cold call e o cold mail. Funciona? Funciona. Ainda funciona o cold call, ainda você oferecer um serviço para uma pessoa que teoricamente não precisa do seu serviço, mas ela precisa trocar. Que a gente fala muito do outbound, né? Então tem que ter o cold call. Então ele é importante. Óbvio que eu costumo comparar parecido com o tráfego pago. Eu imprimo para 1.000 pessoas para gerar 1.000 cliques, ou 900 cliques que seja, para gerar 5 leads ou 6 leads. O outbound é a mesma coisa. Eu faço 1.000 ligações para ter X qualificações, que eu clique a conexão, né? Eu ter essa conexão. Atender a ligação, perfeito. E seguir o funil. E o e-mail ainda funciona. Existem segmentos, advogados, médicos, que têm uma taxa de abertura de e-mail muito alta. Então é importante usar, assim, na operação. Bacana. E outra pergunta polêmica. Vendedor bom é aquele que vende gelo para esquimó? Nem sempre. Eu sou de 2 fatores, tá? Eu sou um vendedor que, se eu não acredito no produto, eu dificilmente vou vender, tá? Eu particularmente não acredito muito nessa teoria. O bom vendedor é o que domina as técnicas, sim, mas é o vendedor que acredita naquele produto. Ele precisa comprar muito aquele produto. Ele sim pode vender gelo para esquimó, mas ele vai vender porque tem que vender.
não porque ele acredita naquilo. Então é uma teoria que eu particularmente não sou muito a favor, mas sim, o bom vendedor vende qualquer coisa. Sim. Se vira, né? Sim, com certeza. Eu sempre fico pensando, né, que o bom vendedor é aquele que vende o que o cliente precisa. Perfeito. Porque às vezes o esquimó não quer mais, ele quer um cobertor. Ele quer o cobertor, exatamente. Se você tem o cobertor, vende o cobertor. Não ficar viciado em empurrar a venda. Porque eu acho que isso aí é ruim até pra empresa, né? Empurrar a venda. É. Porque gera um ruído, não gera? Ruído de produto, produção, operação é muito ruim. Então é o que eu falo, a famosa venda consultiva. Tem que entender a dor do teu cliente. É o que eu falo, primeiro diagnóstico, isso independente se é produto ou se é serviço. Entende o diagnóstico, faça um diagnóstico do teu cliente. Por isso que o processo de qualificação é muito importante. Bacana. Outro ponto que a gente estava até conversando na última aula do Agency Club. Proposta. Se apresenta ou envia só por e-mail? Se apresenta. Não deixa, quero enviar por e-mail. Não vai dar certo. Traz ele para uma reunião, nem que seja 5 minutos. Entende, mostra a sua solução para ele. Nem que seja uma ligação, mostra a sua solução. E dê o preço. Naquela hora, mas é o que a gente está falando. Não o que você quer vender, o que ele precisa. Então, resumidamente, traga para uma reunião, mostre o que ele precisa e o quanto vai custar isso para ele. E aquele famoso 5 segundos no final. Dá 5 segundos, é óbvio se ele não desligar a ligação, né? Me pergunto, faz sentido para ti? Mas o grande ponto que nós aprendemos com o Caio Carneiro na nossa presencial do Brain, né? É tirar os 3 sims do cliente. Isso é uma coisa que eu trouxe para mim também. E isso eu já pratico no dia a dia, mas é importante trazer como técnica. Então, durante uma apresentação, tire pelo menos 3 sims do cliente. Eu costumo trazer técnicas do faz sentido. Eu falo uma estratégia e pergunto para o cliente, faz sentido para ti? Faz sentido. Até chegar no final e falar, tudo isso fez sentido para ti? Aí, meu amigo, valor-preço é uma questão de detalhe. Porque a solução que tu apresentou é a dor dele. Sim, é aquele ponto, né? A gente não tem que forçar o cliente a comprar, né? Ele tem que comprar por si só. Perfeito. Ele tem que falar, não, eu preciso disso. Eu preciso muito disso. E ele mesmo vende para ele mesmo. Óbvio que com técnica, né? Que é isso que a gente está fazendo, que a gente vai conduzir a ele comprar da gente. Não a gente fazer a venda em cima dele. Eu acho que é um grande pulo do gato de mentalidade, né? Em vendas. Ele tem que comprar a ideia, né? Comprou a ideia, a questão preço é negociável. Sim. E até já vi casos, né? Que quando a gente mostra para o cliente qual que é o real tamanho do problema e que nós temos uma solução que vai dar muito retorno, às vezes ele veio querendo comprar isso aqui e compra um montão de coisa. Já aconteceu. Porque ele entende, ele vê valor naquilo. Porque, objeção que com certeza é a mais escutada de todos os vendedores. Tá caro. Tá caro. O tá caro é em relação ao quê? Em relação ao quê? Eu aprendi isso, eu tinha uma antiga gestora que me falava muito isso, né? Aprendi muito com ela. E ela falava, o produto tá caro em relação a quê? E um grande ponto, né? A gente teve um case no final do ano passado, nós tínhamos um cliente com estruturação comercial e aí o fator tempo ele é muito importante. A hora mais cara da empresa é a do dono, é a do CEO. Né, ou do empresário ali. Então, essa hora está sendo investida em quê? Então, eu apresentei uma solução de upsell para ele e ia dobrar o valor do FII dele. E na hora ele falou, poxa, Felipe, tá caro. Aí eu mandei a pergunta, tá caro em relação ao quê? Já comparou o seu tempo? Porque antigamente ele trabalhava comigo e mais 3 agências, você não tinha ideia a bagunça que era. Eu vendi para ele uma organização, cultura comercial, rotina e ele vai falar com um time só de marketing e vendas. Você vai ter uma reunião de 2 horas na semana que você vai tratar todos os assuntos possíveis e imagináveis. Já pensou isso? Em quanto que você vai economizar do seu dia? Nossa, Felipe, eu vou economizar umas 4, 5 horas da minha semana. Valeu ou não valeu o dobro do FII? Para ele, valeu. Então tá caro em relação a quê? Né? Isso é crucial. E até um ponto que eu tava gravando uma aula agora para soltar lá no meu canal de SEO, que muitas das vezes o vendedor, né, ele tem, vamos dizer, medo de cobrar mais caro. Mas é porque muitas das vezes ele está pensando com o bolso dele. E ele está pensando também muitas das vezes, até na precificação, que ele está falando, não, mas o meu custo é tanto, coloquei 30% de margem em cima, o preço é X. Só que, o que eu gravei nessa aula? Às vezes o resultado que você vai gerar, ele é tão expressivo que não faz sentido você cobrar só esse X. Tem que cobrar 3X, 4X, por quê?
eu brinquei até na aula. Imagina alguém chegar aqui e falar pra você, ó, você vai ficar milionário com este e-book, só que ele custa R$ 9,90. Aí você vai falar, não, pera, R$ 9,90, eu vou ficar milionário? As coisas não batem. Da mesma forma que você tem uma baita de uma solução que às vezes vai gerar milhares e milhares de reais para o cliente e você quer cobrar uma merrequinha. Não faz sentido. A promessa está muito boa para o produto que começa a ficar duvidoso. Agora, se tem um preço um pouco mais compatível com o resultado que será gerado, isso aí faz sentido para quem vai comprar. E para quem está vendendo, ele entende que eu não estou mais precificando só com base nas minhas horas que eu vou gastar, mais uma margem de lucro, impostos, não sei o quê. É com base no resultado que eu vou gerar para aquele cliente, que pode ser gigantesco. Ele vai estar feliz com o resultado que ele vai estar recebendo, eu vou estar feliz com o valor que eu vou estar cobrando maior e todo mundo sai ganhando. É isso aí. E a frase que nós aprendemos na Brain é justo que muito vale, muito custe. Então, é o que você falou. Se eu entrego uma assessoria de R$ 2.000 e a empresa dele fatura 500 mil mês, desconfie. Será que aquilo vai dar resultado mesmo? Agora, se eu mostro uma proposta, por exemplo, de R$ 10.000, parece R$ 10.000, mas o quanto de resultado e de organização que eu vou trazer para aquela empresa? Porque, às vezes, uma empresa nesse patamar de faturamento, 500 mil para cima, ele está preocupado não só com faturamento, e sim com governança, com segurança. Então, quem que ele vai contratar? Uma pessoa independente ou uma empresa estruturada que tem autoridade, que tem uma equipe, que aquilo vai estar seguro dentro da empresa dele? É relativo, né? Sim. E tudo isso que a gente falou, muitas das vezes pode soar que é só para empresa grande. Mas e quem está começando agora? Já tem que pensar em tudo isso que a gente conversou? É importante estruturar. Já tem isso mapeado. Óbvio que cada um tem o seu momento, né, de poder de investimento, né? Mas é o que a gente estava falando até do profissional júnior ou sênior. Se você tem a possibilidade de ter o profissional sênior ou o prestador de serviço ou o fornecedor com um custo maior, tenha. Vale a pena. Você vai ganhar alguns anos. E até o que a gente fala, a própria ambiência, né? Dentro do Brain, nós investimos um pouco mais, né? Mas o ambiente que se vive é muito maior do que qualquer lugar que a gente pagaria qualquer X mil reais. Então, se tem essa possibilidade, invista. Mas se não tem, comece. Mas já deixe um mapa de onde você quer chegar. Uhum. E já comece a perseguir isso. Bateu a meta, persiga. Não, eu vou... Se aquele fornecedor pequeno continua com você e está entregando, ajude ele a crescer. Faça esse ecossistema, incentive ele a crescer. Agora, se ele não está no teu momento de empresa, meu amigo, parte para outra. Sim, tem sempre que deixar tudo bem mapeado, né? E até um ponto, né? Por exemplo, às vezes a pessoa começa sozinha. Vários empresários começaram sozinhos. Mas ele já tem que vir mapeando. Ó, isso funciona... Por mais que, às vezes, não tá o melhor playbook do mundo, mas ele entender, pô, isso aqui é uma objeção que eu preciso sempre quebrar, então eu já vou deixar um slide da minha proposta já quebrando a objeção antecipadamente, já vai estruturando para quando chegar o primeiro vendedor, ele segue a partir dali, óbvio que sempre tem oportunidade para melhorar, mas já tem algo, né? Exatamente. Tem clientes que já chegaram para nós e realmente esse poder de investimento não estava alto para ter um vendedor dentro de casa. Ou ter um vendedor com o nosso serviço. E a gente falou, não tem problema. Começamos com o marketing como seu canal de aquisição. Você é o vendedor? Perfeito. Então eu costumo entregar esse playbook em várias negociações. Eu entrego o playbook e implemento um CRM para você. Porque é importante para o teu processo de vendas. Porque você vai ficar feliz, você vai faturar e vai precisar replicar. E quando replicar, eu te entreguei o processo. Então tá tudo redondinho para ti. Legal. E... um ponto aí. Vamos ver o que você acha disso? Que minha visão sobre estruturação de equipes. Equipe da empresa, como um todo. Legal. Mas aquela pessoa que começou sozinha, urgência. Eu recomendo sempre que o primeiro colaborador que vai ser contratado para essa empresa é um vendedor. O que você acha disso? Eu concordo plenamente. A área que precisa funcionar é o motor da sua empresa. Tem uma visão complementar à sua. Se você é um bom vendedor, contrate um operador. Qual que é o braço? Eu costumo falar para você contratar primeiro quem que é o seu braço mais fraco. Então, se você vende bem, você é uma urgência, né? Eu vendo bem, eu tenho uma taxa de conversão incrível, ok. Traga um operador, traga um gestor de tráfego, traga um social media, etc. Né? Agora, se você realmente é um bom operador, traga um bom vendedor. E aí é a primeira coisa, não traga um social media, traga um vendedor. Tem que ser uma energia complementar. Uma energia complementar, perfeito.
E eu dei uma consultoria esses dias para uma empresa nesse sentido. Você tem o seu organograma desenhado? Desenhe o seu organograma. O que é o organograma? Você estar como dono e saber as peças, né? As caixinhas que você precisa complementar. Tem uma estrutura, se você é uma empresa, uma urgência, qual for, você está em 10, 15 mil reais, se você está em X de faturamento, você tem uma X estrutura que é você sozinho em alguns momentos e terceirizando o seu serviço. Estruture a sua estrutura para 15, 20 até 100 mil reais. Já tem isso desenhado. Porque aí você já sabe quem são as peças complementares. Óbvio, em algum momento isso vai mudar? Vai mudar, mas você já tem um norte a seguir. Sim, porque vai mudar radicalmente. Vai mudando aos poucos. Aos pouquinhos. Então, vão ter pessoas que já vai complementar aquele perfil, você vai precisar mudar um pouquinho aquela caixinha, mas você já tem um norte para fazer, né? Sim, né? E fora que se você já sabe, por exemplo, que quando eu chegar em X clientes, eu vou ter que contratar tais pessoas, mais vendedores, você já vai se antecipando até no processo de seleção, porque uma dificuldade que todos os nichos têm. Está difícil de contratar pessoas qualificadas, ou seja, leva tempo. Então você não pode contratar já necessitando para amanhã o profissional, seja para atender ou para vender. Você precisa ter um plano de estar sempre ali entrevistando, já deixar a vaguinha aberta, semanas ou meses antes de chegar ao ponto crucial, porque na hora que a necessidade de bater na porta, o vendedor, ou enfim, o profissional já está dentro de casa, treinado e apto para assumir a função. Porque a pior coisa galera, batemos no teto, precisamos contratar para amanhã. Traz o primeiro que passa na frente ali da porta e... Sorriu, contratou, né? Contratou, e aí é aquilo, contratou a pessoa errada, aí tem alta rotatividade, perde cliente porque a entrega é ruim, ou deixa de vender porque o vendedor é ruim ou não foi bem escolhido. Aí é só dor de cabeça. E a tal da oportunidade, né? Se eu tenho uma vaga de gestor de SEO no mercado aberta e eu tenho o Daniel disponível para contratar, você não contrataria? Óbvio. Então, é bom ter sempre esse processo aberto, rotativo, em conheça as pessoas. Esteja em grupo de masterminds para conhecer as pessoas. E oportunidades não só de contratação, mas de fusões, de M&As, ecossistemas. Isso vão agregar muito para a empresa. Sim, que tem até... Às vezes a gente pensa que o único caminho para a empresa crescer é vender mais. Mas às vezes tem outros caminhos, que a gente falou, M&A. A minha empresa cresceu através de um processo de M&A. Exato. Fusões e aquisições, para quem não está familiarizado com a sigla. Fiz o processo de M&A com a Duo, deu super certo. Exato. A gente conseguiu crescer bastante já na largada. É só você saber os caminhos para você fazer um bom M&A e não fazer só um de fachada ali que não agrega realmente pro negócio. E aquilo, comercialmente, tem que ser bom. Não pode ser só marketing, tem que ser entrar dinheiro no bolso ali, né? Exatamente, tem que sobrar. Que é o que nós falamos muito dentro do Angels Club, né? Se você está faturando 100 e você vai faturar 300, meu amigo, se você não consegue fazer isso bem estruturado, você vai ter dor de cabeça em triplo, porque você vai querer aumentar a sua equipe, você vai ter custo em 3 vezes mais dor de cabeça e assim vai. Então, se vai com um processo bem estruturado, com parcerias, com parceiros, com uma estrutura bem feita, aí vai fazer dinheiro no bolso, né? Sim, e até um grande benefício que eu vejo da gente estar nesses grupos de mastermind, nesses clubes, é a questão que você consegue fazer muito rapidamente benchmarking. Exato. Você senta ali para tomar um café, quanto você está cobrando? Nesse serviço? X, eu cobro Y. Por quê? Tal. E essa objeção, como que você contorna? Tenho contornado assim. Que ferramenta que você usa? Eu uso essa, você usa aquela. Opa, acho que a sua parece que é melhor, me explica. E é rápido, porque um ponto que muitas vezes o pessoal acredita que, não, mas se eu for entrar num clube que tem um monte de agência, não, mas ali vai ser só concorrente, ninguém vai querer compartilhar nada, não vale a pena. Muito pelo contrário. Nesses clubes é onde a gente tem um ambiente seguro para poder expor ali as nossas dúvidas e esclarecer o mais rápido possível. Exatamente. E até elevar o nível de consciência das empresas que nós prestamos serviço, porque nós mesmos acostumamos essas empresas de um X de serviço. Então, quando nós temos esse benchmarking, nós elevamos a régua. E aí a gente começa a elevar a régua de mercado. Olha a importância que isso tem, né? De elevar o nível de consciência do próprio empresário, de forma que a entrega para ele precisa ser melhor
E aí uma agência aprendeu com outra e começa a entregar melhor, e assim o seu ecossistema vai crescendo, e todo mundo começa a crescer e o país começa a evoluir também. Sim, com certeza. E uma pergunta que me veio agora, que a gente começou a falar de empresas que estão começando às vezes ali e tal, e a gente sabe que, principalmente quando a pessoa começou a empreender, não necessariamente está sobrando dinheiro. Às vezes está empreendendo justamente porque está faltando dinheiro e viu como uma oportunidade abrir o seu próprio negócio, seja agência ou qualquer outro tipo de empresa. E a gente sempre tem um número mágico ali, que é o famoso break-even, né, o 0 a 0, para a gente chegar o quanto antes, para que as contas já comecem a se equilibrar. Você com essa cabeça de vendas, qual que é o melhor caminho para chegar rápido no break-even? Primeiro o progresso, depois a ordem. Venda. Põe cliente para dentro de casa e depois estrutura. Venda, 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 venda sempre. A minha régua tem que ser mais vendas, menos saídas. A régua tem que sempre estar positiva, né? E investir realmente em conhecimento. Esse é o grande ponto. Se você soubesse que você vai fazer uma curva e tem você está vindo a milhões por hora, e você vai fazer uma curva, se você soubesse que ali tem uma parede, e você vai bater e vai morrer, quanto você pagaria para saber que tem aquela parede? Então o investimento ele é total nisso, né? No conhecimento, né? E saber onde você está pisando, qual território que você está pisando, né? Sim, com certeza, Conhecimento é tudo. E isso que você falou é verdade. Vende primeiro e resolve depois, porque com dinheiro é mais fácil de você resolver. Agora, sem dinheiro, aí é loucura. Aí você vai ficar desesperado, porque se não tem o dinheiro, você não tem muito o que fazer. Agora, pô, vendi um monte, não sei como que eu vou entregar. Terceiriza, acha um parceiro, contrata, pede mais prazo, vai ter um jeito, mas o dinheiro já está dentro de casa. Agora, quando o dinheiro nem entrou, aí sim é um problema. E é a tal da vida do empresário, né? É a melhor dor de cabeça quando você pode investir. E você só tem poder de investimento com venda. Existe meio mais barato de investimento do que venda? Se você vai em banco, as taxas são altas. Se você vai por meio de empréstimo, cartão de crédito, é alto. Então é dinheiro que vai entrar? Óbvio que é dinheiro. Mas invista, sempre que você for investir dinheiro, invista em venda, que é o dinheiro mais barato que vai entrar na sua empresa. Com certeza. Que é aquilo, a empresa que não vende, morre. Vai fechar, né? Vai fechar as portas, ele vai morrer. E não é o nosso objetivo. A gente quer que aqui, né, tem os 3 caminhos da empresa, né? Ou ela vai falir, que a gente não quer. Ela vai poder ser herdada pelos filhos, mas na maioria dos casos não é isso que a gente acaba muitas das vezes planejando. Exato. A gente quer que ela seja vendida, né, para alguém. Alguém venha lá e compre a empresa. E mesmo que isso nunca aconteça, eu tenho a visão de que a empresa sempre tem que estar pronta para ser vendida, mesmo que isso nunca aconteça. Os números têm que estar tudo muito redondinho, contabilidade, etc., impostos, tudo tem que estar regularizado, porque às vezes vai surgir a oportunidade de você fazer a venda, mas se você tocou a empresa a vida inteira, tudo irregular, vai vender por mixaria, né? É a organização, né, Daniel? E muitas vezes a gente já tive cases de empresas que faturam bem, como eu disse no início, empresas de 60 anos de mercado, que vende, já tem uma história, mas não tem uma organização. Então, qual é o valuation dessa empresa? Então, se você implementa um processo, tem um processo replicável, tem um CRM que integre ali com... Aí nós subimos o nível, né? Integre com o seu RP, que integre com o seu sistema de estoque, se você é de produto. Isso tudo está funcionando, o seu valuation é muito superior. Sim, e até esse ponto, né, que você falou do valuation, processo de vendas, tudo, né? Uma coisa que a gente acabou não citando, mas eu acho que é super importante, afinal de que a gente também falou de marketing, né? Sim. É a questão da marca em si, né? Da autoridade da marca, às vezes não só da marca, mas de um CEO, de um fundador ou de alguém importante ali da empresa, isso acaba facilitando no processo de vendas, né? Exatamente. As pessoas pensam que investir em topo de funil, que nós chamamos, né? Que é efetivamente em branding, marca, né? O branding, entendam que não é uma logo, tá? O branding é uma tribo, é um grupo. Então, pessoas que usam o exemplo Apple, elas são fechadas àquela tribo, elas gostam de Apple. Então, pessoas que estejam ligadas à sua marca. Então, invistam nisso, em pessoas que estejam conectadas com a sua marca. E isso é topo de funil. As pessoas, processo de governança, empresa de marca. E o dono precisa estar à frente. Empresa, nós vemos cases aí que a empresa onde o dono ele está à frente, ele está aparecendo, gerando autoridade, são empresas que vendem mais, com certeza. Sim.
Hoje eu vejo o quanto que ter a marca forte facilitando o processo. Você consegue até cobrar mais, ter mais margem, é fantástico. E um outro ponto que você trouxe aí também, agora há pouco, você falou do churn, né, dos cancelamentos, né? Muitas das vezes uma venda ruim impacta no alto churn, né? E como que a gente pode evitar isso aí? Primeiro, aí voltamos lá atrás, seu ICP bem definido. Eu entendo que, por exemplo, você é uma empresa pequena e isso é contraria o que nós falamos de vender. Primeiro, venda e tenha dinheiro dentro de casa. Depois que esse dinheiro está dentro de casa, você vendeu, você entendeu o seu processo para quem você quer vender, comece a desenhar o seu ICP para não vender mais errado. E aí tenha um processo de evolução. Aquele cliente que paga menos, seja produto, seja serviço, paga menos, te dá muito trabalho, você subir o nível. De forma que, poxa, Felipe, e agora? Como é que eu faço? Vou me desfazer do cliente pequeno? Ainda não. Espere, se você fatura ali com um cliente com média de ticket 2.000, comece a vender a 3 a 5. Entrou 2, 3 de 5, aí você viabiliza passar para um parceiro. Não elimina aquele cliente, passa para um parceiro que está começando. Fala, tem um parceiro que vai te atender, eu não posso te atender mais. E está tudo certo. Momento da empresa. Né? Esse é o grande ponto de escala, né, do negócio, né? Sim, honrar esse cliente que acreditou lá no começo, porque lá na frente ele pode crescer e pode querer voltar para você. Exatamente. O João já trouxe cases assim, né? Que quem acreditou nele no começo, ele acreditou também e hoje é um grande parceiro do João, né? Enfim. Sim, aí tem que fortalecer parcerias, não pode ficar virando as costas para quem acreditou na gente, apostou no nosso trabalho. Pô, que aula, hein? Que aula. Ó. E, Felipe, pra gente amarrar aqui com chave de ouro o nosso papo, se você pudesse dar uma dica prática para quem está aí assistindo esse episódio até aqui, inclusive já deixou o like, se inscreveu no canal e ativou o sininho, o que você deixaria de dica prática para que eles possam melhorar o processo comercial deles? Perfeito. Primeiro, estude, né? Busque conhecimento, seja ele gratuito, mas, como eu disse, o investimento da sua empresa, o mais barato é vendas, mas se você busca conhecimento e crescimento, busque um conhecimento externo. Esteja em um bom ambiente, né, como o Andy's Club, como a Brain. Esteja em um bom ambiente para você aprender a máquina de vendas, aprender a vender. Esse é o primeiro ponto, conhecimento. Segundo, busque um parceiro. Né? Se você não tem um parceiro, busque um bom parceiro que te entregue, que entenda de vendas. Né? A gente entende muita dor de empresas que tiveram dores com agência de marketing. Muitas vezes porque essa agência não entendeu a dor de venda. Por isso nós mudamos o nosso posicionamento para ser uma empresa de vendas. Né? Em terceiro lugar, venda. Marque reuniões, não importa, vai pra rua, como diz, né? Saia da cadeira, do ar-condicionado, vai pra rua, vai buscar negócio. São as principais dicas que eu tenho para o empreendedor aí. Pô, show de bola. É aquilo, não existe dia ruim ali que resista 100 ligações e uma venda vai acontecer e vai melhorar o seu dia. Exatamente, é o que eu disse no começo. O mais importante do que a venda é o processo. Tem um processo bem definido que o resultado ele é uma consequência. Maravilha, gente. Então, esse aqui foi o papo com o Felipe. Espero que vocês tenham gostado bastante. Inclusive, Felipe, se o pessoal quiser conectar contigo, quais são os melhores canais aí para se conectar? Perfeito. Ali no Instagram, felipesilva.pf. Pode nos chamar lá ali no direct, fico total à disposição. E no LinkedIn também, Felipe Silva também pode me localizar também. Maravilha. Vou deixar aqui na descrição do vídeo as redes do Felipe para você ir lá, tirar uma dúvida de vendas, pede dica, vai lá, fala que veio aqui do podcast, que eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem recebidos. E se você assistiu até aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana tem um papo com uma pessoa super especial, como o Felipe, que vai trazer dicas valiosas para você poder vender mais, fazer um marketing melhor e gerar muito mais resultado. Então, a gente se vê no próximo episódio. Até lá!